graça e a paz, meu irmão, minha irmã em Cristo. Hoje estamos no 20º dia da campanha de Salmos. Deus tem operado maravilhas, milagres. Deus tem reconstruído. Deus tem tirado máscaras. Deus está lançando por terra os espíritos malignos. Sinais estão acontecendo. É tremendo o que Deus está fazendo através desta campanha. Eu quero começar hoje te dando um breve testemunho do que aconteceu com uma pessoa muito querida minha. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias de guerra, de batalha espiritual. E em um dos dias passados da nossa campanha, não me lembro o dia, se foi o 14º, não me lembro de fato o dia, eu fiz uma batalha espiritual. E ontem foi um dia muito difícil, de grandes guerras espirituais. E hoje pela manhã ela me mandou a foto de uma planta que estava linda, viçosa, uma planta com toda a saúde. A planta está praticamente toda morta, seca. Então, quando o inimigo não pode tocar em mim, não pode tocar em você, ele vai para aquilo que está perto de nós. Como aquele jovem que estava possuído por demônios e os demônios, a legião de demônios pediu a Jesus que Jesus os mandasse para os porcos. E os porcos, possuídos por aqueles demônios que se chamavam legião, se jogaram no precipício. Então, queridos, nós temos que estar atentos ao mundo espiritual, atentos aos sinais que acontecem ao nosso redor, atento às pessoas que estão ao nosso redor, às atitudes, cada palavra, orientar, perceber minuciosamente cada palavra que esta pessoa vai estar proferindo no nosso redor, e até mesmo um olhar, um tipo de atitude, qualquer coisa desse sentido. E que Deus afaste das nossas casas, das nossas vidas, aqueles que querem o nosso mal. Porque nós estamos hoje no Salmo 75 e todos eles, Davi, Asaf, filhos de Corá, todos eles clamaram pela proteção dos seus inimigos. Então vamos seguir agora na leitura do Salmo, é em tela preta mesmo, para que você possa absorver a palavra de Deus e não se distrair. E no final nós iremos orar. Amém, amados? Eu peço a você que no final compartilhe e vá até o nosso canal, Pastora Ellen Cristina de Paula. E a minha filha chama Nina Braga. Ela é branquinha, loirinha, então é fácil de você achar, porque tem um monte de Pastora Ellen Cristina e tem um monte de Nina Braga. E então você vai lá e vai encontrar palavras de bênção para a sua vida. Vamos então dar início à leitura da palavra neste dia. Salmo 75. Deus é luz. Salmo de Asaf. Graças te rendo, ó Deus. Graças te rendo e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas.
pois dissestes: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não vos levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um bate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. A majestade e o poder de Deus. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá. Grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode substituir a tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se, Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam. Aquele que deve ser temido, ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Salmo de Asaf 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora.
Trago à lembrança os anos passados, tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordou os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Providência divina na história do seu povo. Salmo de Asaf 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos os seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara.
Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente, como de abismos. De pedras fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre ele carne como poeira, e voláteis como areias do mar. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era sua rocha, lisonjeavam-lhe, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas todas as suas indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa. Aleluia, Jesus Cristo.
Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nela solidão o provocam. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxame de moscas, que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou a largas as suas colheitas, e os gafanhotos os frutos do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre recurso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos, com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpe os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim.
escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu tabernáculo durável com os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Aleluia, Jesus! Oh, Pai querido, nós podemos observar, Pai, neste Salmo, Pai 78, toda a história do povo de Israel no Egito, Senhor Deus, a caminho da Terra Santa. Como este povo era obstinado e desobediente, Senhor Deus. Mesmo vendo os sinais e as maravilhas que o Senhor fazia, eles murmuravam, se levantavam contra Moisés, se levantavam contra Arão, Pai, o sacerdote, questionavam as bênçãos do Senhor, meu Deus. E pagaram um preço por isso, Pai, porque o Senhor os manteve no deserto. E depois, Senhor Jesus, os levou ao cativeiro. Muitos dos que ali estavam a murmurar morreram no deserto, não alcançaram a terra prometida. Quantas vezes em nossas vidas não alcançamos a nossa bênção porque murmuramos, levantamos, Pai, contra aqueles que são ungidos do Senhor. Senhor Deus, não cabe a nós julgar se os teus ungidos estão corretos ou não. Cabe ao Senhor, Pai. Senhor, nos dê entendimento, nos dê um coração obediente, Senhor Deus. Nos dê humildade, Pai, para vivermos na sua presença, para esperarmos em Ti, Senhor, com paciência, sem murmurar, sem reclamar, Deus. Ai, Senhor, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra, Pai. Entrego em Tuas mãos, Pai, todas as nossas aflições, todos que estão, Senhor, com o coração aflito, atormentado, todos, Senhor Jesus, que o inimigo está usando, está atuando na vida deles para causar problemas, cegueira espiritual, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, rebeldia, vai tirando, Senhor, meu Pai, toda a força do maligno, nos revista com a Tua armadura, Senhor, para que possamos resistir nos dias maus e ficando firmes, Pai, possamos alcançar a coroa da vida. Que o Senhor guarde, Pai, nossas vidas, nosso ministério, nossa vida com o Senhor, que é a nossa vida espiritual, nossa vida financeira, os casamentos, os relacionamentos em todas as áreas e níveis. Guarde nossa casa, não deixe faltar o pão de cada dia. Não deixe o inimigo entrar nas nossas casas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Entra, Senhor Jesus, no trabalho de cada um de nós. Entra trazendo, Senhor, paz. Em nome de Jesus nós clamamos. Remova da nossa presença os nossos inimigos. Transforma os nossos corações. Tira toda cegueira espiritual, todo espírito de Jezabel, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, vai removendo, Pai, toda frieza espiritual dentro da tua igreja, Jesus. Parece que o teu povo, Pai, está morto. Em nome de Jesus, teu povo não te glorifica mais, não te exalta mais, Senhor. Tem misericórdia deles, Jesus. Ah, Senhor, Pai querido, imagina como o coração do Senhor fica, Deus, ao olhar para a terra e ver pessoas que dizem ser filhos do Senhor, que estão, Senhor Jesus, como uma estátua de sal dentro da igreja, dentro das suas casas, não se alimentam da tua palavra, não alimentam a sua alma com hinos espirituais, não dão glórias ao teu santo nome, não clamam a ti, só murmuram, falam mal uns dos outros. Deus, o Senhor está vomitando esta geração incrédula, geração abominável, não tão diferente daquela geração que estava no deserto. Hoje temos tudo, Senhor Deus, temos todas as coisas que batalharmos para ter, e mesmo assim murmuramos, reclamamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, gera em nós, Pai, um espírito quebrantado, que possamos reconhecer tudo que o Senhor faz por nós diariamente. Cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito, cuida do nosso corpo. Toma, Pai, esses processos na justiça, essas perícias. Toma, Senhor Deus, esses laudos médicos. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade do teu povo, Pai. Faz um milagre nas nossas vidas, Deus. Toda maldição cai por terra, toda obra do diabo cai por terra, em nome de Jesus Cristo, Deus. O inimigo não retém a nossa oração, não retém a nossa bênção, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão querido. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até amanhã, em nome de Jesus.